Olá, eu sou a professora Aline, do componente curricular de Programação e Algoritmos e Técnicas de Programação e Algoritmos. E na aula de hoje nós vamos aprender como criar nas 4 etapas, algoritmo, diagrama de blocos, Portugal e Java, uma tomada de decisão encadeada. Para tal, primeiro a gente precisa saber o que é, e aí depois na sequência nós iremos fazer um exemplo de como eu posso criar e utilizar uma tomada de decisão encadeada. Vamos lá! Até o momento, nós tínhamos visto a tomada de decisão simples, que é aquela em que eu tenho uma decisão. Se for verdade, eu faço alguma coisa. Se não for verdade, é o lado não, eu não faço nada. Por exemplo, junto aqui e sigo o meu fluxo. Essa é a tomada de decisão simples. Na tomada de decisão composta, novamente, eu tenho uma decisão, então vamos supor aqui, x é menor do que 10, e aí eu tenho o lado sim, que é executado caso a condição seja verdadeira, e eu vou ter o lado não, que é a outra coisa executada caso a condição seja falsa. Depois eu vou juntar aqui os dois lados e eu sigo o meu fluxo normalmente. O que vai ser executado no caso da condição falsa ou no caso da condição verdadeira vai depender do que você está fazendo no seu programa. A tomada de decisão encadeada é um pouquinho diferente. Eu também vou ter aqui uma tomada de decisão. Por exemplo, eu posso perguntar aqui se x é menor do que 10. Se sim, se isso for verdade, eu vou fazer alguma coisa aqui desse lado. Pode ser uma mensagem, um processamento, vai depender da minha necessidade. Agora, no caso da condição ser falsa, ao invés de eu mandar fazer alguma coisa, eu faço outra decisão. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso perguntar se x é menor do que 20. E aí eu faço um novo teste. Se isso for verdade, eu faço alguma coisa. Se não for verdade, eu posso ter um novo teste. Encadeando assim, por exemplo, x menor do que 30. Encadeando assim, outras decisões, uma dentro da outra. Neste caso, então, eu coloco o lado não aqui do lado esquerdo, o lado sim aqui. Neste caso, se a condição for verdadeira, eu vou executar este passo aqui. Então, por exemplo, eu quero escrever na tela que é a faixa 1. Se não for verdade, se for falso, eu venho para o segundo teste. Então, aqui, por exemplo, eu posso escrever que é a faixa 2. Se não for verdade, eu testo se está na terceira faixa. Se isto for verdade, eu coloco aqui faixa 3. Se não for, eu coloco que está na faixa 4. Lembrando que o último teste eu não preciso fazer, é sempre aquilo que sobrou. Então, aqui depois, eu preciso fechar essas estruturas que foram abertas. Sempre assim, eu fecho a primeira, a última que eu fechei é a primeira que eu fecho, depois eu fecho a penúltima, e por último, eu fecho a primeira que eu abri. E aí eu sigo o fluxo do meu programa normal. Isso é a tomada de decisão encadeado. Caso a condição seja falsa, eu faço uma nova condição. Caso seja falsa, eu faço uma nova condição, até que todas as minhas possibilidades de teste sejam esgotadas. Então, e sempre a última possibilidade é aquela que sobrou, que eu não preciso testar mais. Nós vamos entender melhor agora fazendo um exemplo, um programa utilizando uma tomada de decisão encadeada. Vamos lá. Bom, no meu exemplo, eu vou fazer um programa que nós já fizemos na sala, mas agora eu vou incrementar um pouquinho mais. Então, eu vou criar um programa que vai ler o ano de nascimento de um usuário, o ano atual, vai calcular e apresentar a sua idade, e eu quero classificar esta pessoa de acordo com a idade, sendo que, se a idade for menor do que 10, trata-se de uma criança. Se a idade for maior ou igual a 10 e menor do que 18, é um adolescente. Se a idade for maior ou igual a 18 e menor do que 60, trata-se de um adulto. E se for maior ou igual a 60, é idoso. Primeira análise que eu preciso fazer, eu tenho aqui, olha, 4 condições. Então, eu vou precisar de 3 encadeamentos, porque a última faixa é sempre a que sobrou, eu não preciso testar mais, porque se uma pessoa não é criança, nem adolescente, nem adulto, ele só vai poder ser idoso. Então, esta última, geralmente, é o último senão. É assim que eu faço o encadeamento. 4 condições,
3 encadeamentos. 10 condições, 9 encadeamentos. Vamos ver como é que fica essa solução nas 4 etapas. A primeira etapa que nós vamos ver é o algoritmo. Vamos ver como é que o algoritmo desse programa ficaria. Então, aqui eu vou ler o ano de nascimento, guardar na variável ANASCE, vou ler o ano atual, guardar na variável A atual, calculo a idade, armazeno na variável ID, apresento a idade na tela, e aí agora eu preciso, além da idade, apresentar em qual faixa a pessoa está. Só que eu tenho 4 faixas, então eu não consigo apenas resolver com um sim e um se não. Eu preciso usar uma tomada de decisão encadeada. Então, a primeira faixa que eu vou verificar é a de criança. Se a idade for menor do que 10, ele vai escrever criança, se isso aqui for verdade, ele vai escrever criança e vai ignorar os passos do 7 ao 14, porque ele já encontrou a faixa etária, ele vai parar a execução por aqui e ignorar tudo que está dentro do senão. Porém, pode ser que a idade não seja menor que 10. Pode ser que a idade, por exemplo, seja 13. Se, por exemplo, a idade der 13, 13 é menor do que 10? Não. Ele vai vir para o senão e vai testar. 13 é menor do que 18? Sim. Então, ele vai escrever adolescente, vai parar a execução por aqui e ignorar os passos de 10 até 14. Agora, se não for um adolescente, vamos supor que a pessoa tenha 25 anos. 25 é menor do que 18? Falso. Ele vai vir aqui para o senão e vai testar novamente. 25 é menor do que 60? No caso de ser verdadeiro, 25 é menor do que 60. Ele vai escrever adulto e vai parar a execução por aqui, ignorando os passos 13 e 14. Agora, vamos supor que a idade seja 64. 64 é menor do que 10? Não. 64 é menor do que 18? Não. 64 é menor do que 60? Não. Então, eu nem preciso perguntar de novo. Se ele chegou até o passo 13, significa que todas as outras condições anteriores deram falsa. Então, eu não preciso testar mais. Eu mando escrever idoso e encerro a execução do meu programa. Ou seja, todas as vezes que uma condição der falsa, ele lê o próximo senão. Caso a condição seja verdadeira, o bloco associado ao senão será sumariamente ignorado. Vamos ver agora como fica esta solução aqui no diagrama de blocos. Bom, no diagrama de blocos eu começo lendo o ano de nascimento, guardando na variável ANASCE. Essa é a variável que está aqui, vou colocar com uma fonte um pouquinho maior. Depois eu vou ler o ano atual, guardar na variável A atual. Calculei a idade e guardei na variável ID, e é a variável ID que eu vou verificar. ID é menor do que 10? Aqui tem um S bem pequenininho, né? Sim, ele vai escrever criança e observem, ele já vai vir direto para o fim. E vai ignorar, ó, todo esse bloco aqui que está associado à condição ser falsa. Caso, por exemplo, a idade do usuário seja 8, 8 é menor do que 10? Sim, ele vai escrever criança e vai vir direto para o fim. Agora, se isso for falso, a idade não é menor do que 10, ele virá para esse lado aqui, para o lado esquerdo, e vai fazer um novo teste. Vamos supor que agora, ao invés de 8, a idade seja 12. 12 é menor do que 10? Não. Então, ele vai vir para o lado do não e vai testar novamente. 12 é menor do que 18? Sim. Então, ele vai vir para esse lado, escrever adolescente e ignorar todo esse bloco do lado esquerdo. Escreve adolescente e vem para o final. Agora, vamos supor que a idade não seja 12, que a idade seja 21. Ele vai novamente fazer os testes. 21 é menor do que 10? Falso. Ele vem para o braço não e faz um novo teste. 21 é menor do que 18? Não. Faz um novo teste. 21 é menor do que 60? Sim. Então, ele vai escrever adulto e vai ignorar este passo. Escreve adulto e vem para o final. Agora, vamos supor que a idade seja 65. Como que vai funcionar se a idade for 65? Ele vai passar por todos os testes. 65 é menor do que 10? Não. 65 é menor do que 18? Não. 65 é menor do que 60?
Não. Então, ele vai escrever idoso e vai vir para o final. Ou seja, funcionou para todas as faixas etárias. Uma confusão que os alunos têm bastante quando a gente vai fazer um diagrama de blocos é como fechar essas estruturas. Lembrem-se sempre que a última estrutura que eu abri é a primeira que eu fecho. Então, eu posiciono o conector aqui, ó, na direção da minha decisão e fecho a última que eu abri. Depois, a próxima, eu posiciono o conector sempre na mesma direção aqui da decisão, ó, e fecho esse lado com esse lado. Depois, por fim, eu fecho a primeira que eu abri, sempre com o conector ficando na mesma direção, ó. Se eu for olhar aqui, tá mais ou menos na mesma direção da minha decisão. Coloco o conector, fecho tudo e prossigo. Se tivessem outros comandos aqui, eles poderiam acontecer e depois eu iria para o fim. É dessa forma que eu estruturo o meu diagrama com decisão encadeada. No diagrama a gente consegue ver bem, olha, por que a gente chama de encadeamento? Porque aqui eu tenho um bloco, né, de testes dentro de outro testes, criando assim um encadeamento. Agora, vamos ver como que essa solução ficaria no Portugal. A primeira parte do programa não mudou nada. Eu coloco o nome do meu programa, declaro as variáveis, li o ano de nascimento, li o ano atual, calculei a idade e apresentei a idade. Aqui começa o meu encadeamento. Se a idade for menor do que 10, ele vai escrever criança e todo esse bloco aqui será ignorado, certo? Ou seja, se eu estiver na primeira faixa etária, tudo isso aqui não vai ser executado. Agora, se não for criança, ele vai verificar. É um adolescente? Então, eu vou colocar o senão, ou seja, essa condição é falsa. Senão, eu faço um novo teste. Idade é menor do que 18? Se for, ele escreve adolescente. Senão, eu faço um novo teste. A idade é menor do que 60, escreva adulto. Senão, ele não é adulto, nem adolescente, nem é criança, só sobrou para ele ser o quê? Ser um idoso. Observem que aqui, ó, da mesma forma que no diagrama, o último C que eu abri, C, senão, fim C, fechei esse bloco. Depois o penúltimo, ó, C, senão, fim C. E por final, este último, ó, C, senão, fim C. Que como eu desenhei, não ficou tão alinhadinho, mas aqui, na verdade, ele vem aqui, certo? Então, para cada C, eu vou ter o meu senão e o meu fim C. E a última condição, eu nunca preciso testar, é sempre aquela que sobrou. É essa forma que eu faço o Portugal utilizando uma tomada de decisão encadeada. Agora, vamos ver como que ela funciona no Java. Vamos fazer na prática um exercício no Java. Agora, nós iremos ver como que funciona aquele programa que vai analisar a idade de uma pessoa e classificá-la como criança, adolescente, adulto, aqui no Java. Então, eu começo da mesma forma. Crio uma pasta onde eu vou organizar os meus projetos, clicando em File, New, Project, Java Project. Escolho o nome da minha pasta, eu vou chamar aqui a minha pasta de decisão composta. E aí, dentro da minha pasta, vou responder não às próximas duas perguntas. E aí, dentro da pasta aqui, eu venho aqui na pastinha SRC, New, Class. E aqui dentro eu vou digitar o meu código, que eu vou chamar de Analisa Idade, usando sempre a primeira letra em maiúscula, porque um programa é uma classe e toda classe vem grafada com a primeira letra em maiúscula. A primeira linha do meu programa, já para eu não esquecer, eu vou importar a classe Scanner para dentro do meu código. Depois, eu vou fazer a assinatura do método main, que é sempre da mesma forma. E aí, eu vou fazer a criação do meu objeto, que será usado para a leitura de dados, que eu vou chamar de ler. Muito bem, agora eu vou declarar as minhas variáveis. Eu tenho a variável a atual, a nasce e a variável id, que é a idade, todas do tipo inteiro.
Vou agora mandar uma mensagem para o usuário para que ele entre com o ano atual, ou com o ano de nascimento dele. Vou começar pelo ano de nascimento, para ficar igual ao algoritmo. Entre com o ano de nascimento, eu vou pedir para que o ano de nascimento seja armazenado na variável ANASSE, como um inteiro. Vou mandar outra mensagem para o usuário pedindo para ele entrar com o ano atual, que é 2021 agora, mas no ano que vem pode mudar, usando o meu scanner ler novamente. Vou calcular a idade, fazendo o ano atual menos o ano de nascimento. Vou apresentar a idade. Aqui eu vou concatenar com a variável ID e com a palavrinha anos, para ficar bonitinha a mensagem. Ó, até aqui vocês já sabiam fazer, né? Então, eu vou mandar apresentar só para a gente ver o resultado, para ver se eu estou no caminho certo. Então, ele pediu para entrar com o ano de nascimento, 1995, o ano atual é 2021, ele vai dizer que a idade é 26 anos. Ok. Só que agora, além de apresentar a idade, eu também quero que ele apresente se a pessoa é uma criança, é um adolescente, um adulto ou um idoso. Então, eu tenho as categorias que já foram determinadas lá no meu algoritmo e no meu Portugal. Então, agora eu vou começar a fazer o meu encadeamento, analisando sempre a idade. Então, se a idade for menor do que 10, se isto aqui for verdade, eu já posso escrever que trata-se de uma criança, eu não preciso fazer mais nada. Então, eu já vou anotar aqui, criança. Porém, else, se isso não for verdade, eu preciso fazer um novo teste para verificar qual a faixa etária que a pessoa está. Então, nesse caso, eu vou perguntar se ele é menor do que 18, que é a próxima faixa que eu tenho. Se ele for menor do que 18, com certeza ele não é menor do que 10, porque se ele for menor do que 10, ele vai parar aqui. Então, se ele veio para o else, sinal que eu preciso verificar se ele é menor do que 18. Só que tá dando um errinho aqui, porque faltou a palavrinha if. Então, else, caso contrário, eu faço um novo teste. Se a idade for menor do que 18, se isto aqui for verdade, ele vai escrever que a pessoa é adolescente. Caso ele não seja adolescente, eu vou usar um novo else e faço um novo teste, perguntando dessa vez se é menor do que 60, que é a próxima faixa etária. Neste caso, eu vou escrever se ele é menor do que 60 e com certeza é maior do que 18, porque se ele for menor do que 18, ele vai parar aqui. Eu vou escrever agora que ele é um adulto. Agora, caso ele não seja nem criança, nem adolescente, nem adulto, só sobrou uma possibilidade para ele. Ele é idoso. Então, observem que o último else eu não preciso fazer um novo teste. Por quê? Se ele for criança, ele vai executar essa linha e vai ignorar todo esse pedaço aqui, ó. Todo esse pedaço vai ser ignorado. Se ele estiver entre 10 e 17, ele vai executar esta linha e vai ignorar todo esse pedaço. Se ele tiver, por exemplo, 30 anos, ele vai executar essa linha e vai ignorar esse pedaço. Se ele não executou esta linha, que é executada até 59 anos, só indica que ele é idoso e, neste caso, apenas essa linha será executada. Aqui eu fecho o else. Se eu posicionar aqui o mouse, ele vai mostrar todo o bloco que está associado. Se eu vier nesse aqui, ele vai mostrar todo o bloco que está associado a ele e assim sucessivamente. Aqui, ó, para ficar mais organizado, eu vou jogar isso aqui para frente para ficar os blocos divididos, ó. Então, este bloco é o do else, este bloco está relacionado a esse else, esse bloco está relacionado a esse else e esse bloco é executado todas as vezes que eu tenho um if. Aqui eu volto, fecho o meu método main, fecho o meu programa e vou mandar executar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Antes de fechar o meu programa, não posso me esquecer de fechar, né, de destruir o objeto ler para assumir aquele warning. E agora eu vou executar esse código para ver o que acontece.
Então, eu mandei executar. Ele vai pedir o ano de nascimento. Eu vou colocar, para a gente fazer o teste da primeira faixa, que é a criança, eu vou colocar que o ano de nascimento é 2018, uma pessoa com 3 anos, ou seja, é uma criança. O ano atual é 2021, sua idade é 3 anos, é uma criança. Deu certo o meu código, ou seja, ele executou aqui a linha 14 e a todas as linhas do 15 até o 21, esse bloco aqui, ó, foi ignorado pelo código, porque ele está associado a esse else, que é o senão, ou seja, ele não tem menor que 10. Como neste caso ele tem menos que 10 anos, ele executou a linha 14 e ignorou todo o resto. Agora eu vou fazer um novo teste para um adolescente. Então, eu vou colocar que o ano de nascimento é 2008, o ano atual, 2021, sua idade é 13 anos, é um adolescente. Está certo. Então, quem tem 13 anos, ele executou a linha 16 e ignorou as linhas da 17 até a 21. Vou executar novamente. Agora, eu vou fazer com um adulto. Ele nasceu no ano 2000 e nós estamos no ano de 2021. Sua idade é 21 anos, adulto, tá certo. Então, ele executou apenas a linha 18, ignorando as linhas da 19 até a 21. E agora, por fim, eu vou testar com um idoso. Então, eu vou colocar que o ano de nascimento é 1950, o ano atual é 2021, sua idade é 71 anos, idoso. Ou seja, meu programa funcionou para todas as faixas etárias. Eu sei que este encadeamento está certo. O que tem de diferente aqui do Java, diferente no Portugal? O Java permite que eu faça o else e o if na mesma linha. Então, eu posso criar um bloco só, como está indicado aqui, ó. Eu posso criar um bloco só usando o else, ou seja, essa condição é falsa, e na frente eu já posso colocar o if. O Java permite esse encadeamento com else e if. Então, o meu código inteiro ficaria assim. Esse é o código inteiro do programa que resolve o problema da idade. Agora é o momento de vocês praticarem. Vamos lá? Agora vocês irão praticar com alguns exercícios. Um exercício da página 38, o exercício 3 da página 38 da apostila, em que diz que vocês deverão ler o peso e a altura de um usuário. Lembrando que a fórmula do IMC, para se calcular o IMC, você precisa pegar o peso de uma pessoa e dividir este peso pela altura ao quadrado. Então, essa é a fórmula, né? Altura ao quadrado. Essa é a fórmula do IMC. Então, você vai ler o peso, a altura desse usuário, calcular o seu IMC, né? Fazendo peso dividido pela altura vezes a altura. E aí, esse valor do IMC que vocês encontrarem, vocês vão verificar em qual faixa a pessoa se encontra. Se o IMC for menor do que 18,5, é excesso de magreza. Se estiver entre 18,5 e 25, peso normal. Entre 25 e 30, excesso de peso. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E maior do que 40, obesidade grau 3. Lembrando que o 25 é o limite para o peso normal, então, a partir do 25, então, aqui, ó, maior do que 25 e menor do que 30 é excesso de peso, maior do que 30 e menor que 35, menos que 35 é obesidade grau 1, maior que 35 até 40, obesidade grau 2, e maior do que 40 é obesidade grau 3. Bem parecido com o exercício da criança, só que agora vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Ou seja, vocês vão precisar de 5 encadeamentos para poder resolver este exercício, ok? Nas 4 etapas: algoritmo, diagrama, Portugal e Java. E depois, já que nós estamos na época de declaração de imposto de renda, vocês vão criar um programa que verifique a partir do salário da pessoa. Então, ele vai ler o salário da pessoa e vai verificar em qual faixa de imposto que ela está. Se a pessoa ganhar até R$ 1.434,59, ele não paga imposto de renda. Se ela ganhar acima de R$ 1.434,59, ou seja, R$ 1.434,60 até R$ 2.150, ele vai pagar 7,5% de imposto, perdão, menos desse valor que você calcular, você vai descontar R$ 107,59
você vai achar quanto que a pessoa vai ganhar de imposto. Aqui embaixo tem um exemplo da fórmula que vocês vão usar. Se a pessoa ganhar de R$ 2.151 até R$ 2.866,70, vocês irão calcular 15% e vão descontar essa parcela de R$ 268,84 deste valor. Até quem ganha acima de 3.582, que vai pagar 27,5% menos 662,94. Vamos tentar fazer esses exercícios utilizando a tomada de decisão encadeada. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estaremos disponíveis via chat do Teams. Bons estudos a todos vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula.